Eu já ia dizer, não é possível que eu vou ligar a câmera e vai começar um barulho. Mas foi exatamente o que aconteceu. Olá pessoas, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Esse é um vídeo que eu tô tentando gravar há muito tempo. Eu não sei nem a última vez que eu postei um vídeo. Eu sei que eu já tentei gravar vídeos várias vezes, mas meu armazenamento acaba e aí eu fico desmotivada, eu não quero editar, eu não quero postar, enfim. Eu gravei, editei um vídeo bem longo de 40 e poucos minutos e perdi, e enfim, né? Aquele pós-depressão. Estou tentando gravar um vídeo hoje. Espero que saia. Então, com o caos do meu quarto, eu preferi gravar com a menor qualidade da selfie. E tem uma música aqui, meu Deus. Tá, mas por que eu decidi voltar? Gente, primeiro que agora eu tenho um certo armazenamento. Segundo ponto, eu voltei a ler. Porque depois da pós-depressão de gravar, gravar e editar o vídeo e não conseguir postar e perder tudo que eu fiz, que foi um vídeo muito longo, inclusive eu disse 43 minutos, mas eu tô me lembrando que chegou até 60, só que eu não queria baixar, porque eu sabia que eu não ia conseguir baixar um vídeo de 1 hora, e aí eu reduzi pra 43 minutos, e mesmo assim eu consegui perder o vídeo. Incrível, né? Agora que eu percebi que eu tô com esse pompom prendendo a minha circulação, meu Deus. Enfim, eu fiz 19 ontem, hoje é dia 22 de setembro de 2025, gente, eu não acredito que faltam praticamente 3 meses pro ano de 2025 acabar. Nem parece que eu vivi, véi, sério. Não sei explicar. Olha minha unha. Enfim, vocês estão vendo que eu desaprendi a gravar vídeo pro YouTube, né? Então, vamos voltar, vamos nos atualizar rapidamente. Esse vídeo provavelmente vai ser um vlog de leitura / vlog, atualizações, reclamações, enfim. Por quê? Porque esse microfone também voltou a pegar. Pra quem não lembra desse microfone, ele só pega quando ele quer, né? E ele só quis pegar no vídeo o vlog de leitura de Orgulho e Preconceito. Depois daquele vídeo, gente, nunca mais quis pegar. Aí eu tentava carregar ele diversas vezes, nunca quis pegar. E outra, ele sempre faz mancada comigo. Eu gravo o vídeo de 12 minutos falando com ele, achando que tá pegando. Quando eu vejo o vídeo tá mudo. Vê se eu não odeio ele, né? Então, mas enfim, agora ele tá me amando. E eu espero que esteja pegando no momento. Enfim, uma rápida atualização, porque esse aqui não é filme, né? É vlog. Depois que eu tive a pós-depressão, depois de ter perdido o vídeo de 43 minutos, eu não li absolutamente nada que não fosse mangá. É tanto do mangá que eu li, sério, vocês não têm noção. É tanto do mangá que eu li que eu não faço a menor ideia de quais mangás eu li. Eu tenho que simplesmente ir lembrando, porque, gente, eu reli mangá, eu continuei mangá que eu tinha parado e comecei novos, com certeza mais que 7. Então, assim, eu não sei como é que eu vou atualizar isso no Storygraph, porque eu realmente não lembro. Eu tenho que parar e olhar no meu histórico, porque eu não sei o que eu li. Aí, depois de ler muito mangá e tal, eu fui presenteada. Eu finalmente terminei o vlog que eu tava gravando, incluía o vlog de Uma Família Feliz. E aí, depois disso, eu fui pra casa de um amigo, eu tinha um evento pra ir. E lá, o pai da minha amiga me recomendou um livro, que é esse aqui, do John Grisham. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E esse carinha é famosinho. Eu tenho quase certeza que eu já ouvi falar o nome dele, mas eu não sei quem ele é. E ele me emprestou esse, O Negociador. E esse, se eu não me engano, esse autor, ele escreve muito sobre personagens e protagonistas do ramo do direito. Então, advogados, estudantes de direito e tal, enfim. E esse livro foi muito interessante. Gente, vou dizer uma coisa. Depois que eu li esse livro aqui, eu tô lendo todo livro. Todo livro que, assim, eu desconheço. Que um homem leria. Porque eu não sei se isso é uma definição adequada, mas, assim, geralmente os livros que eu leio é geralmente livros do BookTok, no Pinterest, assim, né? Que as book girlies, enfim, que as book girlies geralmente leem e recomendam. Tipo assim, eu nunca vi ninguém recomendando esse livro, mas ele é muito bom. O final me decepcionou um pouquinho, porque eu queria mais, sabe? É aquele mistério que você quer saber o que acontece no final, mas o final não mostra. Então,
Foi um final meio aberto, deixando aí pra quem quiser ler. Eu gostei muito da escrita. Se você não é do ramo do direito, talvez você fique meio confuso, mas eu gostei. Depois desse livro, só foi ladeira abaixo, gente. Depois desse livro aqui, que tem 430 páginas, pronto. Eu saí da pós-depressão pra ler um livro de 430 páginas que fala mais sobre direito administrativo e suspense do que qualquer outra coisa. Eu não sei o que deu em mim, mas enfim, foi isso que aconteceu. Depois, eu fiquei assim, caramba, eu demorei um pouco pra ler esse livro, tá? Eu vou confessar aqui, porque eu só li ele no ônibus e quando eu tava na faculdade, porque a faculdade voltou, né? Depois disso tudo também a faculdade voltou, que lindo. E aí, me deu assim uma vontade de ler os livros mais aleatórios, não da minha estante, mas os que não estavam na minha estante. E eu comprei esse livro aqui, do Sidney Sheldon. Gente, não é possível que só eu reconheça esse nome, Sidney Sheldon. Eu não sei, na minha cabeça eu conheço esse homem, mesmo sem conhecer. E o nome desse livro é O Plano Perfeito. Se eu não me engano, tem 300... Cadê? Tem exatamente 300 páginas. E tem sido muito bom. E é um dos livros que está na lista dos livros mais vendidos do mundo todo. Você tem noção que você nunca leu um livro que tá na lista dos mais vendidos do mundo todo? Ai, gente, eu cansei de falar. Minha bateria social tá lá embaixo. Minha TPM chegou ontem, no dia do meu aniversário. Porque, né, se o nosso próprio corpo não der presente, quem vai dar? O que tá sendo esse livro? Pra resumir também. Tentar. Esse livro é sobre uma mulher que ela trabalha com coisa de marketing, enfim, pra político, né? Tipo, ela levanta você, marca audiência, reunião, eventos, enfim, pra levantar o seu nome. E ela se apaixona por um cara, que ele era advogado, e o sonho dele é se tornar um político, né? No caso, o governador, o presidente dos Estados Unidos, enfim. Primeiro ele quer ser prefeito ou governador, e depois ele quer ser o presidente. Só que aí, a nossa prota, né, se apaixona por ele, ele também por ela, mas o nosso cara, que se chama Oliver, e o nome dela é Leslie, o nosso cara, Oliver, ele tem outros planos. Por quê? Porque ele acaba caindo numa teia de políticos, que a gente já sabe que acontece, que tudo é tipo uma troca de favores. E aí, um cara chamado Todd Davis, que é um senador, ele gostou muito do Oliver, tipo, cara, você tem cara de político, você nasceu pra política, então eu quero te levantar, porque eu te levantando, você vai me dever alguma coisa. Quem não quer que alguém importante lhe deva algo? Enfim, Todd Davis é muito esperto por causa disso, né? Senador é muito esperto. Enfim, esse senador, ele tem uma filha chamada Jan, enfim, J-A-N. E essa Jan, ela namorava esse Oliver, se eu não me engano. Só que aí eles se separaram. Porque esse Oliver, ele é babaca. Ele não é só babaca, ele é perigosíssimo. Esse cara, ele é o principal suspeito de matar mulheres com um meio que bebida veneno chamado ectase. Eu não sei que ano ele coisou esse livro. 97. Então assim, não sei se era alguma coisa não muito famosa nessa época. Mas enfim, ele envenenava as mulheres que ele ficava com. E aí, pra não suspeitarem da amante dele, ele fazia isso. E aí deixava elas no hospital, torcendo pra que elas não morressem, mas que tivessem a mente tão afetada que nem lembrassem dele ou como acabaram ali. Sério. Enfim, a nossa prota, Leslie, né, girl power, dona de si, independente, acaba, infelizmente, se apaixonando por esse cara, Oliver. E aí, um dia antes do casamento, o que é que Oliver faz? Oliver sai porque ele foi dado uma missão do senador pra ele em Paris e ele precisa ir urgentemente. Leslie deixa, nossa, esse cara é muito importante, ele vai ser futuro governador de uma cidade que eu esqueci agora o nome. Vá, meu amor, vá. Vá, meu amor. 2 dias depois, que é que Oliver está fazendo? Oliver está se casando com a filha do senador em Paris. É isso mesmo, Leslie levou uma gaia, e não só uma gaia. O marido dela, de 3 dias atrás, está se casando com outra. E quando ele voltar para a cidade natal, ele vai se casar numa cerimônia na mesma igreja que ela iria se casar. Gente, essa mulher tem um tão
o autocontrole incrível, porque ela foi no casamento, apareceu na igreja. O senador que tava lá fazendo papel de padre, não sei porquê, mas enfim, chegou lá, perguntou se alguém era contra aquele relacionamento, aquela... como é que ele chama? Aquela junção, enfim, meu Deus, tô suando. E ele olhou especificamente pra ela e ela não fez absolutamente nada. E aí eles se beijaram, enfim, casaram, tanto no papel quanto na igreja. E aí é que vem o pulo da gata. Isso tudo que eu tô explicando falou no primeiro capítulo. No final do primeiro capítulo, ou foi no segundo, a gente descobre que a Leslie, ela pode ter sido feita de idiota uma vez, mas ela não vai deixar barato. E ela planeja se vingar, e muito, desse cara. Eu sou a favor de vingança? Não sou, gente. Infelizmente, eu não sou a favor de vingança. Mas, por mim, esse cara tem que ser preso, né? Porque ele tá matando mulheres. Então, assim, ele tinha que ser pego de alguma forma. E se a vingança da Leslie, no final, fizer ele ser preso, por mim, tudo bem. É isso que acontece. E aí, eu tô na página 177. E, atualmente, a Leslie comprou praticamente todos os jornais do país. Praticamente girl power real. E assim, porque lembre-se, ele queria ser governador, mas depois de um tempo de sendo governador, ele se elegeu para presidente e o cara ganhou. O cara tá morando na Casa Branca. E 2 dias depois do cara ser eleito presidente, o que é que a nossa querida Leslie, dona e editora de quase todos os jornais do país, dos Estados Unidos, ela diz que houve uma fraude. Houve uma fraude. E aí vem a fake news, né? Tipo assim, houve uma fraude e tal, enfim. Ele vai atrás dela, porque homem é assim, né? Tipo assim, não gosta. E mulher é sempre mais inteligente, né? Ela já sabia que ele ia cair na armadilha dela. E ele tenta fazer o que o senador, que é o Todd Davis, o sogro dele, fala pra ele, tipo, olha, você já conquistou essa mulher uma vez, conquiste-a de novo. E ele fica, mas ela me odeia, ela deve me odiar, enfim, tal. Ele cai na manha e fica com ela. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, qual é a primeira notícia? Foi encontrado o ninho amoroso do novo presidente dos Estados Unidos. Pronto, parou. Parou por aí. A gente tem outros personagens que aparecem aqui, que é a crush do Oliver, uma jornalista aleatória, aí muito bonita, mas muito empenhada em mudar o mundo. Ela é o tipo de jornalista que vai pra guerra, enfim. E ela deve ser uma personagem importante pro decorrer da história, porque eu acredito que ela vai fazer complô com a Leslie pra ferrar o Oliver. Então, estarei esperando cena dos próximos capítulos. E eu tô suando, vocês estão vendo? Enfim, é isso. Eu espero que esse vlog pelo menos dê certo. Eu falei tanto que minha coluna tá doendo. Olá, não faço ideia de como tá aí a minha cara, se tá com foco, se tá claro. Enfim, tivemos mudanças no cenário. Na verdade, eu arrumei meu quarto. Na verdade, meu pai arrumou meu quarto, mas tudo bem, né? Vamos abafar. Tu terá isso aqui. Isso aqui não é um pompom, isso é um elástico amarelo do trabalho. Enfim, eu sei que eu não tô a mais bela, mas eu, antes de tomar banho e antes de dormir, gostaria de falar um pouco sobre o livro, né? Vamos atualizações, porque isso é vlog. Daqui a pouco vira, daqui a pouco relatório semanal de tanta coisa que eu não tenho pra falar, porque sinceramente, né, eu tenho muita coisa pra falar, mas não gravo nada. Ignorem um cuscuz da minha boca, eu acabei de jantar. Enfim, plano perfeito. Eu estou na página agora 270 exatamente, de O Plano Perfeito. Até aqui, tudo bem, aconteceu o que eu previ, né? A tal da jornalista Dana, a famosinha, ela acredito eu que vai acabar ajudando a nossa prota, apesar de que a nossa prota ainda não linkou, porque ela não sabe que a Dana é crush do Oliver. Ela não sabe ainda dessa informação. Mas eu tô ficando preocupada, porque faltam 30 páginas exatamente, o que eu leio mais ou menos em 25 minutos. Mas eu não vou ler agora. Eu vou tomar banho e depois é que eu vou ler. Gente, muita coisa pode acontecer aqui, eu tô com medo. Porque eu tenho 3 teorias. Uma,
o plano da nossa prota realmente vai acontecer e de alguma forma o cara vai sofrer. Não sei se sofrer morrido, se sofrer. Não sei. Mas ele vai sofrer. A segunda hipótese é que ele vai ser preso, né? Porque descobriram que ele agora é o nosso principal suspeito de assassinar as mulheres com ectase. Porque, enfim, né? Altos babados que eu não vou falar porque é spoiler. Meu armazenamento já tá de palhaçada de novo. Mas tudo bem. A última hipótese que eu falei sobre o autor surpreender no final é que eu tô achando que esse cara pode se safar. Eu acho que ele pode se safar? Não, sinceramente, assim, falando da verdade verdadeira, não. Mas aqueles 10% lá no fundo da minha mente acredita que alguma coisa pode dar errado, ou não sei, enfim, e o cara acabar se safando. Em 30 páginas isso pode acontecer? Claro que pode. Volto quando eu tiver tomado banho de pijama pra contar o final. Ok, eu sei que não parece que eu tomei banho, que eu tô toda descabelada, mas eu tomei banho sim, tá? Enfim, eu não sei se eu amo ou se eu odeio, mas esse livro me enganou de um jeito que 30 páginas fazem diferença, sim, senhor. Gente, eu vou fazer uma rápida recapitulação. É claro que não vou falar o final do livro, mas uma daquelas 3 opções, nenhuma opção, tá? Esse livro me enganou. Ele montou toda uma armadilha e eu me achando Sherlock Holmes da vida, caí que nem uma patinha. O que dizer? Eu amo quando o autor faz isso comigo. Tipo, gente, eu tive que voltar. Eu tive que voltar pra eu dizer pra mim mesma que eu tava errada. Porque eu não tava acreditando. Eu tava que nem a própria desse livro. Eu tava tipo, eu tô certa, eu sei quem é. E, e errei. Errei e errei feio. Na verdade, eu não errei feio, tá legal? Então vamos recapitular o que eu falei. Alguns momentos eu fiquei meio assim, tipo, esse personagem aqui, ele é meio estranho, né? Tipo assim, sei lá, ele era meio birutinha. E ficava, esse personagem não bate bem na cabeça. Mas ele não foi muito desenvolvido, né? Tipo assim, tem personagem que surgiu no meio do livro e foi desenvolvido. E enfim. E aí eu fiquei, cara, ele não deve, né? Essa estranheza dele deve ser de natureza, né? O autor pensou, vou criar um personagem doido e pá! Enfim, eu não esperava, né? O que eu tô falando aqui tem nada a ver, né? Nada a ver, ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Só leiam esse livro. Não é tipo, meu Deus, que livro bom. Mas, primeiro, essa edição, eu já mostrei pra vocês, é da Record. E é muito interessante, né? Porque eu não imagino a editora Record lançando um livro dessa forma mais. Eu não sei nem que ano é essa edição. Talvez 2000 e alguma coisa. Não sei, mas esse livro é de 97, então eu acredito que 2000 não pode ter sido depois de 2010. Segundamente, enfim. Em segundo lugar, eu não conheci esse autor, mas agora eu já me apaixonei. O pace eu digo o ritmo, né? Pra quem não sabe o jeito que eu falo. O ritmo do livro, ele é muito interessante, porque assim, um capítulo, o autor ele consegue contar várias coisas que em vários personagens diferentes, mas você não se sente sufocada, sabe? Eu não sei se ele tem muita familiaridade com o roteiro de TV ou algo do tipo, mas eu sentia que era uma série mesmo, sabe? Às vezes eu tava num capítulo e aí o parágrafo só tinha o quê? 12 linhas. Das 12 linhas tinha 6 de diálogo e as outras 6 eram, enfim, monólogos. Mesmo assim, quando ele passava para outra estrofe, que no caso seria para outro personagem, ou passou um dia, uma semana, enfim, eu não sentia que estava indo rápido demais. Eu sentia que eu estava entendendo tudo. Era como se ele dissesse para mim, olha, sabe quando o filme tipo pula do nada da noite pro dia? Tipo assim, você sabe o que aconteceu não importa. Eles dormiram, acordaram, tomaram café da manhã e foi pro trabalho. Então, assim, vamos dessa cena para o trabalho. Nada disso mais importa. E eu sinto que, como escritora, como é que dizem? Escritora amadora, eu tenho uma dificuldade imensa com esse tipo de coisa. Sério, gente. Às vezes eu tô escrevendo e digo, será que eu tenho que escrever que esse personagem escova o dente? Porque assim,
Como é que eu faço isso sem parecer fanfic? Tudo bem, esse autor aqui tem talento, tá bom? Então vamos enaltecer ele um pouquinho. Em terceiro lugar, como eu disse, eu fui enganada como uma pata, né? Acho que o fato de eu ter lido ele, estava indo pro trabalho de ônibus e voltando do trabalho de ônibus, eu usava isso como escape. Como sempre, o meu armazenamento sendo o meu maior inimigo. Não que eu tenha lido muito esse ano, mas estou muito orgulhosa. Acredito que posso ler ele qualquer mês, qualquer ano, tudo de novo. Porque eu sinto que não é só sobre o suspense, o mistério do final, entende? Então, o livro ele tem o seu conteúdo em si. Você não fica só tipo, ai tá, mas o que vai acontecer e tal, enfim. E até mais, porque eu estou sem armazenamento, estou com sono e eu preciso dormir. Boa noite aí. Eita, não, peraí, calma, tem alguma coisa pra falar. Eu não lembro mais, enfim. Ah, eu comecei o volume 2 de Witch Hat Atelier, porque eu acabei o primeiro e agora eu comecei o segundo. Eu comecei outro mangá que eu não lembro agora o nome, mas só foi a amostra, então só foi os 2 primeiros capítulos. E tem outra coisa que eu comecei e eu não consigo